Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao Taco no Cast. Para quem tá aqui pela primeira vez e não me conhece ainda, eu sou o Foguinho. Hoje eu tô aqui com o Sanches. E aí, gente, beleza? Como é que vai? Espero que todo mundo esteja bem. Hoje estamos aí com mais um episódio nessa quinta-feira, a gente trabalhando nesse feriadão aí, o pessoal que não vai trampar e a gente aqui trampando, né? Sim, nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira é complicado. Hoje estamos aqui com o Marcelo Leles, se quiser dar um alô pro pessoal aí, Marcelo. Opa, tudo bem com vocês? Satisfação estar aqui, viu? Uma alegria estar aqui no Toca no Cast, com o Matheus, com o Sanches e com vocês todos aí que estão conosco. Alegria nossa. Aproveitar esse começo aqui para pedir para você seguir a gente nas redes sociais, tá? Pode me seguir, pode seguir o Sanches. Ainda acredito que o do... Não vou falar isso porque na quinta-feira já vai ter, né? É verdade. Na quinta-feira já vai ter o do Marcelo aí, também vai estar aparecendo. E... Talvez tenha hoje, inclusive. Talvez tenha hoje? Não tenho certeza, mas Não, eu dei uma cobrada, Não deve ter mandado ainda, mas tudo bem. Lembra você de seguir, tá? O Toca no Cast nas redes sociais, se inscreve aqui no YouTube, a gente finalmente chegou na marca de 1.000 inscritos, que tava aí demorando, já tinha uns 3 episódios que a gente não chegava, mas finalmente chegamos, e agora, mas assim, não que a gente não queira mais ter inscritos. Pode arrochar, agora a meta é 2.000, pô. Claro, pode continuar se inscrevendo. Vire membro, tá? Do canal, é muito importante, é o último link da descrição, o pessoal que tá só no áudio é lá no apoia.se/tocanocast, lá você pode escolher um dos planos de membro bronze, membro prata, membro ouro, que são aí os nossos apoiadores que além de ajudar seguindo, compartilhando, curtindo, ainda dão uma grana pra gente aí para continuar o projeto. Se você quiser virar um membro, é só ir no último link da descrição. E assim, algumas recompensas que a gente dá para cada membro, uma delas, do membro prata, é estar com o nome aparecendo na tela durante o episódio, né? A gente agradece muito todo mundo que é membro aí prata. Se você entrar, inclusive, nas nossas outras redes sociais, é bem frequente você ver um corte ou outro com o nome dos membros passando. Então, tipo, tem um corte que estoura aí, sei lá, 300, 400 mil visualizações e tem lá o seu nome passando. É verdade. Essa honra verdade. incrível de verdade. passar nesse programa incrível. Claro. E quem quer ser membro ouro também tem aí a oportunidade da gente agradecer aqui nominalmente no programa, né? Que são menos membros, mas que muito importantes. A gente agradece demais ao Rafael Rutan, ao Olegário Neto, a Yara e o Marcos Felipe, que são nossos membros ouro. Vire membro ouro também você, se você quiser. É o último link na descrição. Membro ouro, inclusive, ou prata. A gente tem que decidir prata, se vai ser prata e ouro ou só ouro. Não tivemos essa conversa ainda, mas ganhou um parzinho, um conjuntinho, na verdade, de livros que vão ser sorteados aí. Então, para você que quer essas oportunidades, siga aí o Claro. e apoia. Véi, não é muito dinheiro, mas é um dinheiro que vai ajudar o programa a continuar. Ajuda demais. Mas quem realmente dá muito dinheiro aqui pro Isso aí é canal, muito dinheiro. não faz muito dinheiro aqui, que a cifra é alta, viu? É a Técnica Engenharia, que é a nossa parceira aí já tem um tempo, tá? Eu quero agradecer demais. Eu ainda não decorei o jabá, então eu vou ler aqui, para quem está escutando, finge que eu não estou lendo. A Técnica Engenharia é uma empresa tocantinense que está há 20 anos no mercado, faz obras de empreitada, saneamento, obras de fundação e geotecnia, possui equipamentos de vários portes para executar estacas escavadas e do tipo hélice contínua, as mais seguras e econômicas. Se você quiser fazer um orçamento com eles, é só ir lá ligar, né, no 6332151830 ou no e-mail contato@tecnica.eng.br. Ainda tem o site, tá? tecnica.eng.br. Tem o Instagram que é tecnicaeng, se você quiser fazer um orçamento para ajudar também as grandes marcas que apoiam num podcast, né, sensacional como o nosso. Mas, assim, alô grandes marcas, inclusive grandes marcas de roupas, né? Porque, assim, eu tô... Nossa, vocês não devem aguentar mais ver essa repetição de roupa. Tá aqui nessa complicado, câmera, tá complicado. E acabaram meus casacos para eu ficar escondendo minhas camisas que eu já tinha vindo, então vim com essa aqui que é completamente nova. Mas, enfim, começar nosso papo aqui. Marcelo, eu quero começar assim, cara. Dentre os nomes de Palmas, assim, grandes nomes de Palmas, eu acho que o seu é um dos que eu escuto desde criança, mas assim, que muita gente conhece, eu quero dizer, muita gente conhece, mas eu queria saber aqui do seu começo, o que pouca gente sabe, como é que era o Marcelo lá de Inhumas, na infância, e eu queria que você começasse o papo assim, contando um pouco mais do seu começo e tal, como é que foi isso? A história de Inhumas, na verdade eu só nasci em Inhumas, porque naquela época, eu nasci em 1970, naquela época quando você não tinha o exame para saber qual o sexo do bebê, entendeu? Não tinha o exame. E meu pai tinha uma música que tocava na época, que fazia muito sucesso, chamada Luciana.
Luciana, entendeu? E ele invocou, ele firmou o pensamento que que ia nascer uma mulher, Sim. entendeu? E como a terra natal dele é em Umas e ele era arquiteto e tinha construído o hospital de Umas, ele levou minha mãe, que já morava em Goiânia, botou ela no carro, levou para Umas para nascer, né? A Luciana. Só que na hora que a luzinha acendeu a luz azul. E ele ficou bravo, foi embora, sumiu, demorou 3 dias para voltar no hospital. Sério mesmo. E a decepção dele foi desse tamanho. Injuriado. E do hospital, ele voltou, aí eu voltei para Goiânia. Então eu só nasci em Umas. Aí morei em Goiânia até os 22 anos. Só que aí o que acontece? Eu fui pai muito novo, eu fui pai com 18 anos, entendeu? Minha filha mais velha, a Bruna, tem 33 e já me deu 2 netos, né? O Benjamin e a Antonella. E aí, assim, com 22 anos, eu acabei tendo essa oportunidade de vir para Palmas, né? E começar os jardins de Palmas, começar o paisagismo do nada. Mas a história foi essa. Eu nasci em Umas, morei em Goiânia até os 22, fui pai aos 18, continuei namorando com a minha primeira esposa, minha filha, a Bruna, crescendo na casa do meu sogro. E aí, de repente, aparece a oportunidade de Palmas e eu falo, é a hora de eu seguir, organizar essa história. Aí vim para Palmas, começar os jardins da cidade do zero. Essa oportunidade veio como? Se você sabia que aqui era um polo de oportunidades ou alguém falou para você? Aí é o seguinte, vocês são da onde? Vocês nasceram? Eu sou de Dianópolis, Tocantins. Eu sou de Goiânia, só que eu morei a vida inteira aqui. Tá. Lá atrás, em Goiânia, houve um prefeito chamado Nion Albernaz. E o Nion ficou famoso no Brasil todo pelos jardins que ele fez na cidade. E quem fez esses jardins foi meu pai. Meu pai ficou famoso a nível nacional pelo paisagismo de Goiânia. Quando o Eduardo, que foi o primeiro prefeito eleito de Palmas, né? O primeiro prefeito de Palmas foi o Fenelon Barbosa, mas o primeiro prefeito eleito de Palmas foi o Eduardo Siqueira. Quando o Eduardo ganhou a eleição e ele acompanhava esse negócio de Goiânia e tal, ele foi lá em Goiânia convidar meu pai para vir fazer os jardins de Palmas, entendeu? Porque o governo do Nion estava acabando, né? O PT tinha ganhado a eleição com Darcy Accorce e meu pai ia sair da prefeitura. O Eduardo foi lá convidá-lo para vir fazer os jardins de Palmas. Nessa ocasião, eu conheci o Eduardo. Eu era chefe dos viveiros lá do Parque Jardim de Goiânia. E conheci o Eduardo. Meu pai me apresentou, esse é meu filho, aqui trabalha comigo e tal. Beleza. O Eduardo veio embora, deixou o convite lá. E aí passou um tempo, ele mandou um avião lá em Goiânia buscar meu pai, um avião pequeno, buscá-lo. E meu pai mandou o avião de volta vazio. Quando eu vi aquilo, eu falei, tá aí minha oportunidade. Fui lá na secretária do meu pai, peguei o telefone do Eduardo, do prefeito, e liguei para ele. Falei, prefeito, é o seguinte, você mandou o avião aqui, meu pai mandou o avião de volta, não foi, e ele não vai não. Agora, se você quiser, eu não sou o Ailton, mas sou o filho do Ailton. Se você quiser... Tem o Júnior. Tem o Júnior aqui, eu tô pronto. Aí ele falou, mas o avião já voltou? Já voltou. Então você vai vir como? Eu falei, não, pega um Transbrasiliano aqui essa noite e amanhã sair amanhã. E assim foi feito. Peguei o ônibus, vim. Aí meu pai me deu umas orientações, falou, você vai lá, combina assim como é que vai ser e tal. Eu cheguei, combinei com ele. Voltei em Goiânia, fiz minhas malas, mudei para Palmas. Aí comecei o trabalho, né? Construímos o primeiro viveiro. Fui em Goiânia, casei. Né? Minha filha, a Bruna, foi dama de honra do meu casamento, do primeiro casamento. E aí vim para Palmas, né? Já com a Larissa, com minha filha, e comecei os jardins. Do primeiro metro de grama, da primeira árvore, do primeiro canteiro. Essa é a história. Tem dedo seu em tudo aí. Rapaz, pô, então você já é avô, cara. Não avô. Sabia disso, não sabia. Sou avô. Meu neto Benjamin tem 2 anos e a Antonella tem 1 mês. Nossa, felicidades para todos. Assim, eu tô muito confiante
na audiência desse episódio, porque toda vez que a gente traz um convidado muito bonito, ela fala assim, pô, esse cara é gato, foi isso daqui que ele tá falando. É verdade. Passa uma imponência, pô, só na aparência. Com certeza, e passa uma credibilidade também. Ora. Só passando, deve estar falando a verdade, não tem como. Não tem, é impossível ser mentira. Não tem como. Mas, então você morou em Goiânia e, assim, você como um cara da política, você começou ali, teve movimento estudantil? Não. Isso foi muito depois. Isso foi só aqui. Só aqui em Palmas. Lá em Goiânia eu trabalhava com meu pai fazendo muda de árvore, chefiando os viveiros. Aí quando eu cheguei aqui, na verdade, quando eu cheguei, imagina só, eu tinha 22 anos. Foi que ano? 92. A cidade estava começando, mas começando mesmo, tinha 3 anos. A rodoviária, vocês não vão lembrar, mas a rodoviária era aqui na Teotônio Segurado, ali na frente, depois da ponte. Era um barracão de madeira lá. E só a poeira que tinha. Só a poeira, só tinha asfalto aqui na Teotônio e na JK, até a antiga Encanel ali, que hoje é um banco, né? Acho que é o Bamerindo, não sei. Só tinha asfalto nesse trecho da cidade. E assim, eu era muito jovem e foi me dada a responsabilidade de comandar um grupo grande de jardineiros, de pessoas que iam fazer os jardins, vindas de tudo quanto é lugar do Brasil, né? Chegando aqui na rodoviária, a gente reunia a turma que estava chegando, levava para o viveiro, contratava na prefeitura para fazer os jardins. E como eu não tinha muita experiência, aliás, eu não tinha experiência nenhuma, eu achava que para comandar aquela turma eu tinha que ser duro. E eu paguei um preço político por isso, até hoje, se brincar, eu pago. Porque realmente eu queria que a cidade ficasse linda. Eu era muito criterioso, né, no trabalho. E eu dava bronca aí em jardineiro no meio dessa cidade para tudo quanto é lado, entendeu? Porque eu queria. Com o tempo você aprende que não é assim, que você tem outras formas de exercer a sua autoridade com tranquilidade, com sabedoria, mas isso é com o tempo. Naquela época, com 22 anos, eu era duro. Queria o serviço entregue, bem feito, a cidade linda. E assim, foi essa aí a história. Chegou você sentiu que, com o tempo, assim, olhando para o passado, essa sua posição mais de chefe em linha dura, gerava resultado ou só gerava desgaste mesmo? Gerava resultado. Gerava porque o que acontecia? Você sabe como é que eu cuidava do Jardim de Palmas? Era assim. Eu tinha um Uno, eu até coloquei um giroflex em cima do Uno, de polícia. Sim. E aí tinha um motorista que trabalhava comigo. E aí a gente dividiu a cidade em 5 partes. Então, segunda-feira, de manhã, eu trabalhava na rua. À tarde eu ia para o escritório. Então, na segunda de manhã, ele sabia qual era a rota que a gente ia fazer segunda de manhã. Porque eu queria passar em todos os jardins da cidade, pelo menos uma vez por semana. Então, segunda tinha a rota de segunda, terça tinha a rota de terça, quarta e assim por diante. Quando chegava sexta-feira, a gente tinha vistoriado a cidade toda. E quando tinha algum problema, eu descia e conversava com o praceiro. Porque cada pedaço da cidade tinha alguém responsável que a gente chamava de praceiro, entendeu? E aí é que às vezes eu chegava e falava, pô, mas isso aqui tá assim, tem um formigueiro ali, rapaz, mas essa folha, essas palmeiras você tem que... Entendeu? Sim. Então era um trabalho assim feito com muito carinho mesmo, sabe? Eu realmente me dedicava totalmente a deixar a cidade um brinco. E fiz isso por 12 anos. Na gestão do Eduardo, né? Foi quando eu cheguei, na história que eu contei para vocês, que ele foi em Goiânia convidar meu pai. Na gestão do Dr. Odir Rocha, que foi o segundo prefeito, na gestão da Nilmar. Só que na gestão da Nilmar, ela já me deu mais responsabilidades. Eu era superintendente de parques e jardins, quando na gestão dela eu virei presidente da agência de meio ambiente e turismo. Aí entrou toda a parte de turismo e a parte de meio ambiente na minha responsabilidade. Aí nós construímos a Praia da Graciosa, construímos a Praia do Prata, construímos a Praia das Arnos, construímos a Praia do Taquari, fizemos as temporadas de praia, porque naquela época, na gestão da Nilmar, acabou a Praia da Graciosa, vocês não lembram, né? Da Não. Praia da Graciosa de Rio. Não. Não.
Então, antes de 2001, quando chegava em julho, os palmenses iam para o Rio Tocantins. Atravessavam de voadeira, você tinha um monte de gente que trabalhava com essas voadeiras em julho, e aí você atravessava, pagava lá o ingresso, lá o ticket, atravessava de voadeira e a praia era do outro lado do rio. E tinha grandes shows lá do outro lado do rio, era bacana demais. Quando fui na gestão da Nilmar em 2001, começou o enchimento do lago. Então você não tinha mais a Praia Graciosa e você não tinha... tinha acabado o entretenimento de julho. Aí nós criamos um evento no Parque César Maia chamado Palmas Parque, que muitos palmenses vão lembrar, que os mais velhos. E a gente fez assim, por 3 anos, a gente fez o Palmas Parque até que o lago se estabilizou, até que a gente construiu as novas praias e arrebentou. A gente trouxe grandes atrações musicais para o César Maia nessa época. Palmas era muito forte, né, nessa época, assim, questão... Apesar de estar no começo, a questão do turismo ainda estava muito forte, né? Assim, das várias conversas que a gente teve aqui, a gente viu muito esse saudosismo dos convidados do turismo. Palmas. Antes era muito massa em relação à praia, carnaval, enfim. E assim, modéstia à parte, Matheus, era a área que eu estava à frente, sabe? A gente foi para Taquaruçu, rapaz. Taquaruçu foi um negócio de doido, porque quando a Nilmar me chamou para ser presidente da Agência de Meio Ambiente e Turismo, eu falei para ela, Nilmar, olha, essa parte de meio ambiente eu domino bem, faz parte da minha história, eu já venho nessa história dos jardins e tal, mas turismo eu não sei nada, Nilmar, de turismo. Não, nós vamos aprender juntos. Só que eu já era apaixonado por Taquaruçu, né? E eu falei, Taquaruçu deve ter alguma coisa. Nós pegamos vocês devem conhecer o Marcelinho da Public aí, Não conheço. É uma agência grande aqui, a Public. Sim. Aí o Marcelinho, pegamos ele contratou um pessoal, a gente foi na Ubra na época, pegou os estudantes de turismo e saímos para inventariar o entorno de Taquaruçu. E num raio de 25 quilômetros em volta de Taquaruçu, nós encontramos 82 cachoeiras. E a equipe do Marcelinho filmou tudo. E quando terminou o trabalho, ele foi me levar o vídeo. O vídeo se chama O Admirável Vale das Águas. E a hora que, na época era videocassete, a hora que ele apagou a luz, botou o videocassete na televisão e começou as imagens do que nós havíamos descoberto, mas eu não tinha visto, que eu não tinha andado lá com eles, aí nós ficamos assim, extasiados. E fomos direto para o gabinete da Nilmar. E mostramos para ela. E ela ficou também perplexa. E me deu carta branca. E aí nós fomos para Taquaruçu, construímos o portal de entrada, pintamos as casas ali da Praça Joaquim Maracaípe, reformamos a praça, construímos o centro de atendimento ao turista, preparamos as primeiras cachoeiras, né? Cachoeira de Wilson, Vai Quem Quer, própria Roncadeira. E aí começou. Então vocês simplesmente descobriram as cachoeiras que o pessoal fica todo final de semana. Rapaz, você acredita? E ninguém fala disso, ninguém acredita, ninguém agradece. Ninguém agradece, ninguém fala nada. É complicado. E realmente a gente conversou muito tempo sobre várias vezes, na verdade, aqui no Toca no Cast, sobre o turismo de Palmas e tal. E não sei qual que é a visão do Foguinho atual, mas a minha, assim, eu sinto que hoje em dia é meio fraco, sabe? A gente não vê... Não tem muito o que fazer na cidade, na verdade. Agora tem esse parque de diversões aqui que a galera tá indo, mas normalmente você vem para Palmas, você vai conhecer a Graciosa, vai conhecer o Parque César Maia, você vai nos shoppings e mesmo assim na Graciosa, hoje em dia, a gente não vê aquela quantidade de entretenimento. No Parque dos Povos Indígenas, a gente não vê essa quantidade de entretenimento, não vê uns quiosques. Eu acho que tem um lugar, os palmenses mesmos não vão, porque não tem esse entretenimento, não tem esse estímulo para ir lá, e só o turista que vem aqui uma vez ou outra, dá uma olhada e sai. Não sei qual que é a visão que o senhor tem disso, por exemplo. Olha, aí eu vou dividir a resposta em duas partes. Uma, como empresário do ramo do turismo, porque nós temos a pousada lá em Taquaruçu, a Aldeia da Serra, que é um sucesso. A pousada é um sucesso empresarial, né? Ela tem uma taxa de ocupação que se tiver algum dono de hotel escutando a gente agora,
ele vai duvidar da informação que eu vou dar, mas é verdadeira. A nossa taxa de ocupação gira entre 80% e 90% em média por ano. A pousada é lotada direto. Nós temos janeiro, fevereiro e março, que são os meses mais baixos. O resto é alta temporada, até o final do ano. Então, eu vejo que nós temos um potencial imenso, né? Taquarussu é um lugar fenomenal, que ainda vai ser muito rico, baseado no turismo, eu não tenho dúvida. A pergunta não é se Taquarussu vai ser rico baseado no turismo, é quando Taquarussu vai ser rico baseado no turismo. Entendeu? Porque ali vão ser construídos vários restaurantes, outras pousadas, mais cachoeiras vão abrir ao público, que são pouquíssimas, tem coisas lindas que estão fechadas lá ainda. Então, como empresário, eu respondo dessa maneira. Numa visão mais da cidade, eu acho que nós estamos desperdiçando um potencial fenomenal, porque, na verdade, verdadeira, a cidade é uma cidade extremamente turística. Sim. Por quê? Pô, você tem essa serra aqui. Eu pedalo. Nós temos um parque de diversões aqui, para quem gosta de mountain bike, de todas as modalidades de mountain bike, downhill, enduro, tá tudo aqui na serra, né? Para quem gosta de trekking, tá aqui na serra. Então, quer dizer, como campeonatos de mountain bike, campeonatos de trekking que vão movimentar a cidade, que vão encher os hotéis, né? Falando da serra. Sim. Aí você vem para o lago, né? Com as praias. Cadê a nossa Avenida Orla, interligando essas praias todas, para que nós possamos pedalar, para que nós possamos correr na beira do lago, como acontece em várias cidades, para que quiosques sejam construídos na beira do lago, gente seja empregada, marinas sejam construídas, hotéis sejam construídos, porque o lago é um extraordinário atrativo turístico, né? Um quiosque na beira do lago já ia encher de gente na beira desse lago já. Exato. Então, o nosso potencial é imenso para o turismo. Agora, falta a gente aproveitar. Nós somos uma cidade com uma vocação para o esporte extraordinário. O Palmeiras gosta de esporte, né? Eu assim, toda hora eu falo da bicicleta, né? Porque eu pedalo, eu gosto de pedalar mesmo. Então, se você andar por Palmas reparando, tem um monte de gente pedalando, né? Tem um monte de gente correndo, tem um monte de gente praticando esporte. O tal do beach tênis tomou conta da cidade, agora estourou. Então, nós temos o potencial, temos as vocações. Agora precisa de um fomento para que isso vire turismo, para que os hotéis fiquem cheios, para que a cidade fique cheia, baseada na exploração turística do nosso potencial. E como é que o senhor vê a questão disso como uma prioridade hoje? Porque, assim, das várias vezes que o senhor tentou ser prefeito, eu acredito que o senhor pensava nisso. Eu vou, com essa minha vivência, eu penso nisso, penso em desenvolver no esporte, na cultura, enfim, no turismo. E como é que o senhor vê que está hoje? Apesar de não ter chegado lá, mas vendo os que estiveram e estão lá hoje. O senhor vê que Palmas está deixando isso de lado ou está tentando e às vezes não está indo para frente? Eu acho que todos tentam, né? Acho que no fim todos têm vontade de fazer, mas é uma questão de prioridade mesmo, né? Talvez para as gestões que passaram, com exceção da gestão da Nilmar, você vê, eu trabalhei como secretário em 3 gestões, mas a única gestão que realmente focou no turismo, na questão ambiental mesmo, foi a gestão da Nilmar. Nilmar foi uma prefeita que você mesmo falou, que os convidados vêm aqui e lembram daquele momento, né? Aquele momento foi forte no turismo. Se nós tivéssemos continuado naquela pegada até hoje, a cidade era uma cidade completamente turística hoje. Então eu penso que a coisa pode ser tratada com muito mais atenção do poder público, porque não são coisas caras, né? Por exemplo, você fazer uma ciclovia na Teotônio Segurado, ligando a região sul de Palmas com o centro, né? Você tem primeiro o lazer, né? As famílias pedalando no canteiro central da Teotônio, com quiosques no canteiro central da Teotônio, coisa absolutamente simples e barata de ser feita. Estou falando de obra que para a Prefeitura de Palmas é tranquilo. Mas além disso, você pode unificar o centro de Palmas, a região sul,
pensando no trabalhador Mobilidade. que vem de bicicleta da região sul de Palmas trabalhar. Se você passar pela Teutônia, você vai ver um monte de gente todo dia que vem trabalhar de bicicleta. Então aí já passa a ser mobilidade urbana. Então, quer dizer, são coisas simples, né, que poderiam estar sendo feitas. A gente poderia ter uma Secretaria de Esporte forte, empoderada, com recursos para promover eventos na cidade o tempo todo, com isso movimentar a economia. Acho que podia estar bem melhor, viu, Matheus? Como o senhor falou, aqui em Palmas, você falou de Taquarussu, mas enfim, o grande turismo de Palmas, basicamente, ele é ativo o ano todo, né? A gente não tem essas baixas e altas temporadas muito discrepantes. Então, eu acho que seria o jeito mais rápido, talvez, de trazer um dinheiro para a cidade. Porque a gente tem grandes expectativas, já talvez uma vinda das indústrias no futuro e tal, mas isso é sempre lá na frente, quando a mobilidade ficar melhor, quando as ferrovias ficarem ativas. Eu acho que o turismo é o jeito mais rápido da gente retornar esse dinheiro para a cidade. Não tenha dúvida. Porque o turismo, Sanches, ele é democrático. Ele gera emprego em todos os níveis, né? Se você for na Praia da Graciosa, que podia estar. Meu negócio aqui não é criticar. Sim. Mas estamos conversando e avaliando. Eu acho que a Praia da Graciosa é um grande cartão postal de Palmas que tinha que estar um brinco. Tinha que estar lindo, arrumado. E não é isso que a gente vê, né? Podia estar bem melhor. Mas mesmo assim, se você for domingo à tarde na Praia da Graciosa, ela está lotada. E se você olhar, tem a moça que eu fui lá levar meu neto, e aí tem uma moça que tem um parquinho de coisas infláveis, que está lá ganhando o dinheiro dela. Aí tem o outro que está vendendo algodão doce, aí tem o outro que está vendendo pipoca, o outro está vendendo coco, o outro está vendendo... Entendeu? Turismo é isso. Ele gera emprego para o dono do Dona Maria Beach e ele gera emprego para o pipoqueiro que está ali dignamente fazendo o seu trabalho. Então ele é democrático, é uma atividade democrática, é uma atividade de serviço. A nossa pousada tem 45 colaboradores. A gente emprega 45 pessoas diretamente só na Aldeia da Serra. Você pensa, o que é? O que foi a Aldeia da Serra para Taquarussu? Né? A maioria dos nossos colaboradores, a maioria não. 100% dos nossos colaboradores, eles são de Taquarussu e do Taquaralto. Porque o Taquaralto está ali próximo, né? Então... As pessoas vão para lá. Então, digo 60% de Taquarussu e 40% do Taquaralto. Então, isso impactou a economia de Taquarussu. Então, o turismo ele chega e acontece. E o exemplo da pousada, ele é bem claro para dizer que é viável. Quando a gente gastou uma grana que nós gastamos, pegando financiamento no BASA, né, financiamos boa parte da pousada no BASA, fizemos um investimento grande, fizemos uma pousada bem feita. As pessoas falaram, rapaz, você tem certeza? Onde é que você está entrando? E tal. E foi um sucesso. Botou para fazer uma mexida grande mesmo. Mexida grande. Não foi mexidinha, não. Foi mexida de frio na barriga antes de inaugurar. Daquelas assim, eu e meu irmão passamos noite sem dormir de preocupação. Será que nós estamos doidos? Será que a gente está certo mesmo? Foi inaugurada quando? Faz 3 anos. 3 anos. E eu, assim, como já que a gente voltou nessa questão do empreendedorismo e tal, como qualquer outro empresário nos últimos 2 anos, com certeza foi um baque muito grande a questão da pandemia, né, de fechar e tal. E, assim, o turismo é um dos que mais é afetado nesse caso, né, setor hoteleiro, enfim. Eu queria saber de você como é que foi essa experiência, assim, o que você sentiu? Você falou, putz, e agora? Meu investimento, o pessoal tava falando que não ia dar certo, deu certo, agora tem uma pandemia e vou ter que fechar. E, enfim, às vezes demitir alguém porque eu não consigo pagar. Como é que foi essa situação? Rapaz, Matheus, você acredita que teve isso mesmo? A gente parou 2 meses. Mas aí houve uma ajuda federal para pagar a folha de pagamento. E a gente pagou com essa ajuda, que foi muito importante. E depois a gente reabriu, porque os hotéis não foram fechados. Sim. Né? Nós só ficamos fechados 60 dias por decisão nossa, porque todo mundo ficou assustado demais com o Covid. Né? A gente, todo mundo apavorado, e a gente falou, não, então é mais prudente fechar. Fechamos. Né? Mas não tinha uma determinação para fechar.
Aí abrimos. Quando nós abrimos, o que aconteceu? Como a pousada ela é feita debaixo de uma floresta de babaçu, entendeu? Se você olhar por cima, você mal vê as construções. Ela está debaixo da floresta de babaçu. E ela é muito espalhada. Aí o que as pessoas fizeram? Foram para lá. Foram para lá. O que nós fizemos? Nós fechamos o acesso a quem não estava hospedado. Porque antes da pandemia, nos finais de semana, no sábado, no domingo, lotava o restaurante, lotava na hora do jantar, era uma confusão danada, demorava os pratos a saírem, os hóspedes que estavam lá chegavam no restaurante, não tinha mesa, porque tinha a pessoa que veio de fora. Nós fechamos com a pandemia e focamos só no hóspede. A nossa qualidade foi lá para cima, o nosso faturamento melhorou. O que aconteceu? Acabou a pandemia e nós nunca mais... Voltou ao... Não, o nosso foco são os nossos hóspedes, entendeu? Quem está hospedado, ter o máximo de conforto possível, o máximo de qualidade do serviço prestado possível. Então a pandemia, no fim, nos ajudou. Sério mesmo. Foi um susto que, na verdade... Um susto que, na verdade, virou coisa boa depois. Assim, coisa boa por esse ótica, lado, né? sim. Que, na verdade, foi um... foi terrível. Foi terrível. Né? Mas, assim, agora partindo para um papo mais da política, você falou que não teve o contato na infância, na adolescência, veio para cá, teve esse contato direto, porque nas secretarias e tal, enfim... Eu queria saber de você por que você resolveu ser candidato. Primeiro a vereador, depois deputado. O que te moveu a ser isso? Você achou que era aquele espírito de mudança quando você é novo? Você, não, eu vou mudar isso tudo aí. Transformar tudo. Vai transformar. Pai, não foi não. Você sabe o que foi, Matheus? Paixão total por Palmas. Eu sou apaixonado por Palmas. Eu acho que foi isso. Lembra que eu contei para vocês que eu cheguei aqui com 22 anos... para fazer o Jardim de Palmas. Sim. E na minha mão, de um menino de 22 anos, foi dada a responsabilidade de mudar a paisagem da cidade. Você imagina só, pega aqui o canteiro central da Teotônio. Era nada. E aí eu chegava comandando uma equipe, trocava a terra, escolhia que árvore ia plantar, o local da árvore, que canteiro a gente ia fazer, que desenho de canteiro a gente ia fazer. Isso na Teotônio, mas em todas as praças de Palmas, em todos os canteiros centrais. Então isso, essa oportunidade, sei lá, eu acho que por eu ter sido pai novo, aí vim para cá e organizei minha vida e foi me dada essa responsabilidade e eu tive a oportunidade de fazer essa transformação na cidade. Eu sou completamente apaixonado por Palmas. Você colocou para ser a obra da sua vida, né? Essa transformação. Porque o jeito que você fala dela, você fala com carinho, como se cada coisinha foi planejada, pensada, igual cuida de uma fazenda própria. Exato, você coloca as árvores no lugar onde você quer. Então, respondendo sua pergunta, Matheus, o que me moveu politicamente foi o projeto da Prefeitura de Palmas. Né? Ter a oportunidade de fazer tudo que eu sempre sonhei fazer pela cidade que amo. Por isso eu fui vereador, por isso eu fui deputado, entendeu? E tentei ser prefeito 3 vezes, mas infelizmente eu não tive essa oportunidade. Hoje eu olho assim e penso, olha, se não é para ser, não é para ser. Se for algum dia houver uma oportunidade, o universo conspirar a favor de um projeto desse, é o único projeto político que me faz que me faz brilhar os olhos, vamos colocar assim. Esse me faz brilhar os olhos. Aos 51 anos, vocês não sabem nem o rumo do que eu vou falar, porque vocês são jovens pra caramba. Mas aos 51 anos, quando você chega aos 51 anos, você começa a fazer conta de quanto tempo você tem pela frente. Né? Quanto tempo eu tenho de vida saudável pela frente? Né? Então, o seu maior ativo, o seu maior patrimônio é o seu tempo. Então, o que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho pela frente? Politicamente, eu só encaro se o universo conspirar, e não está tão fácil assim do universo conspirar, mas se o universo conspirar e me der a oportunidade de
para que eu possa fazer o trabalho que eu sempre sonhei fazer pela cidade que eu amo. Outra coisa na política, eu prefiro tocar minha vida empresarial, prefiro tocar minha vida como eu estou tocando. Naturalmente, eu tenho uma esposa que é política, que é deputada estadual, que vai para a reeleição agora e tal, que é a Cláudia. Eu ajudo, estou dentro, estou fazendo tudo que eu posso, porque acredito no projeto dela. Mas, pessoalmente, como eu estou dizendo para você, só se acontecer essa reviravolta aí... Seu interesse é prefeitura. Prefeitura e só. Sabe por quê? Porque eu fui vereador e fui deputado 2 vezes. O legislativo, né, o poder legislativo, o parlamento, o próprio nome já diz, parlamento, é onde as pessoas... parlar, é onde você fala. Então, é um poder muito subjetivo. Você vai lá, você legisla, você fiscaliza, você aplaude, você cobra, mas você não executa. Você não tem o poder de execução. Quem executa é o prefeito, quem executa é o governador. Esse tem o poder de falar assim, não, vamos fazer a Avenida Orla? Não, vamos fazer a ciclovia no Canteiro Central? Não, vamos fazer uma escola lá na região sul, num bairro que está precisando? Não, vamos fazer melhorar as estações de transporte coletivo da cidade? Esse que tem a caneta na mão. Esse executa, esse tem a caneta na mão. Então esse... E o que você viu como erro, assim, eu vendo... Porque você fez campanha em épocas diferentes, né? Você fez agora em 20, mas fez lá em 4, fez em 8. E, querendo ou não, hoje a sua campanha é diferente, que hoje tem redes sociais, não é só ir na casa, bater na porta e falar, entregar santinho, acho que santinho nem pode mais. Enfim, mas... Saudades do santinho. Eu batia taso com santinho. Mas, enfim... Você consegue ver erros na campanha, por exemplo, de 2020? Talvez o pensamento que você tinha do seu marketing não era o 2020, era mais 10 ou mais 12, enfim, você consegue ver? Eu acho que sim. Você consegue ver eu acho que a gente... Porque, na verdade, como eu disputei outras eleições no modelo antigo, né, por exemplo, vamos falar um pouco das campanhas de prefeito. 2008, minha primeira campanha de prefeito. Não, vamos lá, vamos contar a história toda. Fui eleito vereador em 2004. Primeira eleição que disputei, fui eleito vereador. Raul ganhou a prefeitura e eu fiquei na oposição ao Raul. Fomos eleitos 7 vereadores junto com a Nilmar. Eu era um vereador da base da Nilmar. Fomos 7 eleitos e 5 com o Raul. Quando o Raul assumiu, só sobrou eu e a Warner Pires, minha amiga Warner Pires, na oposição. O resto tudo aderiu ao Raul. E eu criei um método de trabalho. O Raul apresentou o primeiro projeto de lei, era a criação da taxa de iluminação pública. Aí eu fui para a rua, eu ia para a rua com a pranchetinha, nos pontos de ônibus, fazia abaixo-assinado, e aí na cidade toda, e aí depois entrava com ação popular na justiça, e aí derrubamos o aumento da taxa de iluminação pública. Aí veio um negócio de um aumento abusivo da passagem de ônibus, mesmo roteiro. Abaixo-assinado, ação na justiça, derrubamos o aumento. Aí veio um aumento abusivo do IPTU, mesmo roteiro, derrubamos. O que aconteceu? Eu acabei ficando muito popular. Sim. E em 2006, eu fui, 2 anos depois fui eleito vereador, fui candidato a deputado. E fui o mais votado de Palmas. Quando foi em 2008, eu já fui candidato a prefeito. Sendo que o meu projeto, como eu não tinha experiência política, era ganhar a eleição de vereador em 2004 e ser reeleito vereador em 2008. Eu já era deputado e já estava disputando a prefeitura em 2008. Foi muito rápido. Muito rápido. E fiz uma campanha linda em 2008. Fizemos uma campanha linda. Ficamos em segundo lugar. A Nilmar, que era minha chefe, minha amiga Nilmar, continua sendo minha amiga querida até hoje, ficou em terceiro. Ela era deputada federal, era apoiada pelo governador na época. E eu, com uma estrutura pequena, fiquei em segundo lugar. Então, tem eleições que você perde, mas você ganhou. Você saiu dela muito mais forte do que você entrou.
Então a eleição de 2008 eu perdi ganhando, entendeu? Eu saí forte. Tanto é que em 2010 eu fui reeleito deputado. Essa foi uma votação que 13 mil votos, pra você ter uma ideia. Em 2006 eu tive 13 mil votos em Palmas. Em 2020, qual foi a última eleição de deputado? 2018, o mais votado teve 7. É muito expressivo. E a cidade de 2018 100 mil habitantes maior. Ou mais do que 2010. Do que 2010, quando eu tive 13 mil votos. Então, aí, 2010 eu fui reeleito deputado, como eu disse, com essa votação doida, e aí veio 2012. Aí 2012 foi a derrota. Aí essa tem derrota que é derrota. Verdade, essa foi dolorido. derrota. Rapaz, foi doído. Porque contei a história toda. Os 12 anos na prefeitura. Você me perguntou por que você entrou na política. Eu lhe respondi. E tinha chegado o momento. Aquele era o momento, 2012. Sentiu que era agora, era a hora. Não, eu estava disparado nas pesquisas, estava liderando, o povo já andava na rua falando, já é o prefeito e tal. E aí vem o Amasta e vira um negócio de doido, um tsunami na eleição, e nós ficamos ali pau a pau. Chegou no finalzinho, ele teve 4% dos votos a mais do que eu e ganhou a eleição. E aí foi doído, né? Foi doído. Aí veio, aí entraram contra mim na justiça, e eu acabei ficando inelegível pela eleição que eu perdi, né? Eu perdi a eleição, para vocês terem uma ideia. Vou contar também. Eu não sei se eu estou falando demais, como é que é? Pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. O formato permite a gente poder se estender mais. Pode contar com o máximo de detalhes que você conseguir. A gente acha ótimo, inclusive. Pode ficar à vontade. Bom, então, o que aconteceu? Na Assembleia, para vocês terem uma ideia, na Assembleia como deputado, eu fui o autor do projeto Ficha Limpa. Eu fui o autor do projeto Ficha Limpa do Tocantins. Eu nunca respondi por nenhum processo na minha vida política. Nenhum processo. Nada. Eu fui 12 anos secretário, nada. Fui deputado, fui vereador, nada. Aí eu disputo a eleição para prefeito. Aí vou lá no TRE, o TRE pedia na época quanto é que você ia gastar na eleição, eu vou lá e informo quanto eu ia gastar na eleição. Gastei menos do que eu informei. Disputei a eleição, perdi a eleição, mandei minhas contas para o TRE. O TRE aprovou minhas contas, sem ressalvas. E depois, por um movimento político que eu sei bem como aconteceu, o TRE volta atrás e diz que não, que eu tinha gastado muito na campanha. E me deixa inelegível por isso, entendeu? Então, A que você perdeu. A que eu perdi, de 2012. Então isso foi um troço assim, complicado, sabe? E aí eu passei esse tempo todo fora da política. A Cláudia acabou entrando no meu lugar, né? Foi vice-governadora, foi deputada, e eu fiquei fora. E quando as coisas acontecem na sua vida, eu digo sempre, você tem sempre dois caminhos, né? Acontece uma coisa que não está programada, que não é uma coisa que te deixou feliz, você tem dois caminhos. Você fica ali resmungando, né, amuado, reclamando, né, e xingando. E 2, você segue sua vida e faz daquilo, tenta fazer daquilo uma oportunidade. E o que eu fiz foi isso, né? Eu fiz uma oportunidade, eu fui para o mundo empresarial, né? Fui empreender, fui mexer com outras coisas e me apaixonei por uma série de coisas, entre elas o esporte sempre foi algo que eu gostei muito, mas acabei entrando mais a fundo no esporte. Enfim, foi perfeito por esse lado, né? E aí passou esse período tal da inegibilidade e chegou 2020. E a paixão por Palmas nunca acabou. E eu resolvi fazer uma campanha completamente fora do modelo tradicional. Fora do que eu já tinha feito no passado. Sim. Que é a política tradicional. A política dos ônibus fretados, que você coloca os cabos eleitorais dentro para poder fazer número na reunião. Entendeu? É tudo um circo. Você enche o ônibus de gente que está ali recebendo para ir lá bater palma na reunião. O cara plota o carro,
com o negócio lá do perfurate do candidato, mas está recebendo gasolina para poder andar com o carro plotado. É tudo. Esse é o modelo tradicional. Os cabos eleitorais contratados, a história toda. Eu falei, não, eu vou fazer do jeito que eu sempre sonhei fazer. E fiz uma campanha que talvez tenha sido uma campanha meio à frente um pouco do momento político que nós vivemos. Talvez não, com certeza foi. Uma campanha muito, muito avançada, que eu acho que vai chegar um momento em que campanhas como aquela que eu fiz vão ser as campanhas vitoriosas. Mas, infelizmente, nós não estamos nesse momento ainda. É um momento onde o jeito tradicional de fazer política ainda impera. E esse jeito tradicional de fazer política é justamente nele que a corrupção inicia. Né? Porque as campanhas são muito caras, os candidatos têm que fazer compromissos, né, para poder viabilizar a sua eleição, sua candidatura, né, o custo da sua campanha, e depois no mandato tem que pagar os compromissos para os empresários que financiaram a campanha. Entendeu? Que cria as amarras. Que cria as amarras. Por isso que eu falo para você que o universo vai ter que conspirar muito para me dar essa oportunidade. Porque eu não quero, eu não vou, nessa altura da minha vida, entrar nesse jogo. Não vou. Então, para eu ter essa oportunidade, um cenário político vai ter que se formar e ainda mais do que isso, né? Campanhas feitas de outra forma, uma campanha, eu toparia se eu pudesse ganhar a eleição com a campanha feita dessa maneira, uma campanha onde as pessoas votassem porque realmente entenderam que aquele era o melhor projeto, entendeu? Então é meio utópico ainda para o momento que a gente vive. Uma coisa que eu estava pensando, pesquisando mais sobre você e tal, e eu sempre ficava batendo na cabeça assim, velho, por que ele é do PV? Por que ele é do PV? Assim, eu olhando assim, cara, partido é esse? Mas conhecendo mais sua história, faz todo sentido, assim, a escolha do partido. A gente estava até conversando com o Ricardo semana passada, e ele, enfim, falando sobre a questão de ser filiado em partido, que é muito importante você discutir e tal, até para a formação política, né? Mas agora eu entendo completamente o porquê do partido. E acho muito da hora. Eu tava pensando sobre essa questão de ficar inelegível. Para um político deve ser uma coisa terrível, né, Rapaz, cara? terrível. E do jeito que você falou que foi um movimento político, né, do pessoal. Foi. O pessoal sabe dessa história, quem não tava lá dentro. Muitas pessoas não. Sabe o que aconteceu? Muitas pessoas não. Muita gente confunde, né? Acha que é corrupção. O Marcelo ficou fora porque se envolveu com corrupção. Não tem nada a ver. Nunca teve nada a ver. Entendeu? Mas é difícil você fazer chegar a todos a informação, né? E tem muita gente que trabalha contra, que é seu adversário político, que faz a informação distorcida chegar lá na ponta. Então, é uma história que eu vou contando, onde eu tenho oportunidade e tal. E a gente vai mexendo, mas respondendo sua pergunta, foi doído. É doído, né? Porque você é cerceado de um direito seu, porque é buscar o convencimento. E assim, como você disse, a minha carreira política foi muito rápida e muito intensa. Então, quando aconteceu essa história toda da inegibilidade, eu era candidato a vice-governador e a Cláudia me substituiu. Eu praticamente... O que eu fazia na vida era política. A minha rotina há décadas, pelo menos uma década naquela época, era política. Tava no ascendente e do nada e fazendo política, acordando, né, fazendo política, falando com as pessoas, convencendo, entrando em boas brigas e tal, de repente, puf. E aí é a hora que você tem que respirar e se reinventar. E foi exatamente isso que eu tentei fazer e acho que consegui, em parte, me reinventar. E na época, né, 2012, era muito mais difícil de você contornar uma notícia falsa, né? Hoje você vai no Instagram e tal, posta um
um vídeo, um tweet, alguma coisa. Não faz tanto barulho Não igual faz a tanto mídia barulho. tradicional, mas ainda e tem um jeito de falar, né? Claro, e não faz tanto barulho como uma manchete falando que tá inelegível por corrupção, por exemplo, né? Mas, querendo ou não, é muito mais fácil. Antigamente você tinha que falar, não, eu quero claro. botar uma matéria no jornal, uma coisa assim, é muito difícil, né? Claro. Então, acho que justamente em próximas campanhas, acho que teria mais que martelar isso, né? De tentar tirar esse imaginário das pessoas. Ainda mais uma coisa que eu queria perguntar, assim, eu gostaria de falar que eu não gosto de citar nomes, eu amo citar nomes. E eu queria falar sobre o Marcelo Miranda. Você acha que muito dessa perseguição em cima de você é a respeito da imagem dele, de você já ter sido aliado com ele ali e tal, e ele é alguém muito forte no Tocantins, alguém que já teve todos os cargos aqui basicamente. Você acha que tem alguma coisa a ver com isso? Não, acho que não. Acho que mais foi uma decisão política que eu tomei depois da eleição de prefeito. Depois da eleição de prefeito, eu resolvi Pode ficar à vontade. O que você quiser falar, tá. Depois da eleição de prefeito, o que eu pensei? Foi a eleição 2012. A doída que eu falei para vocês. Sim. E foi uma eleição muito disputada. Então, metade da cidade estava comigo, metade da cidade estava com a Massa. Um pouquinho a mais com ele, que ele ganhou. E eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? Tudo que eu falar aqui vai ser dor de cotovelo. E eu tive uma atitude extremamente ousada e me lancei eu tinha perdido a prefeitura de Palmas e me lancei pré-candidato a governador do estado. Mas esse cara é louco. Perdeu a eleição de Palmas e agora você quer ser candidato a governador? E nós construímos um movimento chamado Movimento por uma Alternativa de Mudança. E criamos um jeito de trabalhar, dividimos o estado em 11 áreas, com 11 cidades polo, e começamos a fazer os encontros nessas cidades polos. E nesses encontros a gente falava pouco, a gente convidava as pessoas, falava, estou te convidando, você que foi vereador, ou você que é vereador, estou te convidando para você ir lá sábado, dar um exemplo, na Câmara de Dianópolis, que foi uma cidade polo, e lá nós vamos falar pouco. Lá nós queremos te ouvir as demandas da sua região, porque nós estamos construindo um plano para o Tocantins e nós queremos construir esse plano ouvindo os líderes, as pessoas de cada região do estado. Rapaz, esse negócio foi dando certo. Andava um outro deputado, Freire, eu pré-candidato a governador, Freire candidato a deputado federal e o Joaquim Maia, que era vereador em Palmas, candidato a deputado estadual. E o negócio explodiu. E quando explodiu, foram em cima para poder me tirar do jogo, entendeu? Porque eu realmente comecei a ser um perigo, assim. Um incômodo. Um incômodo, uma ameaça. E aí me tiraram, né? E aí foi quando a gente fez a composição com o Marcelo e a Cláudia foi a vice-governadora do Marcelo. Mas eu não acho que tenha sido por isso, não. Eu acho que foi mais esse crescimento que a gente teve e tal, e a vontade de cortar isso. Tem forças maiores aí por trás desse ato. Eu sei quem são exatamente. Mas aí eu não vou contar, não, porque senão pode dar até. Vai dar um B.O. lascado. É puxado. Ensina também, talvez um pouco, essa campanha sua, a gente ficar mais atento às pesquisas eleitorais, né? Porque você falou que você estava ali liderando as pesquisas na época da sua eleição à prefeitura, só que aí do nada veio a Masta e subiu. Mas na verdade ali não foi um erro de pesquisa. Sim. Ali eu realmente estava liderando, realmente estava disparado na frente, e o Amassa realmente cresceu, entendeu? Realmente criou um sentimento na cidade, né, pró-Amassa. Ele veio com uma comunicação ousada para a época, né? E aí juntou, eu era apoiado pelo governo na época, aí eu virei o cara do governo, sim, que estava desgastado, e aí a população entrou nisso, e ele falando lá, né, enrolado, e inventou uma história. Eles como é que é? Eles dizem que não entendem o que eu falo e eu não entendo o que eles fazem, e aí, entendeu? As frases de efeito. As frases de efeito, e o negócio pegou.
Mas o que eu falei mais no sentido em relação a, tipo, as pessoas veem, por exemplo, em relação à campanha presidencial ou campanha de governador, sempre tem alguém ali na liderança, aí todo mundo fala, esquece, fulano vai ganhar. Tem como, a gente sabe que para presidente é mais raro, mas tem como dar essa virada, né? Já aconteceu em vários lugares, em várias eleições. Não é algo que acontece todo dia, mas acontece com frequência. Entendeu? Você pegar uma eleição de prefeito no Brasil todo, com 5 mil e tantos municípios, isso aconteceu em vários, essa onda, essa mudança no meio da eleição. O famoso é raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece sempre. Pô, bizarro. Mas assim, então, questão da prefeitura, eu queria saber como é que você vê isso, até por você ter sido adversário, porque hoje a nossa prefeita Cíntia, eu escutei muito durante a campanha, o meu candidato, infelizmente, ele ficou até atrás do candidato do Partido da Mulher Brasileira, que inclusive era um homem, né? Isso me deixou muito triste. Fiquei pensativo, pô, chato. Mas eu escutei muito a questão dos contratos, né? Que o fato da prefeita ter muitos contratados pode ter influenciado. Você vê até que ponto isso influenciou? Se grande parte do fato dela ter ganho foi por causa disso, ou teve erro de campanha, o Júnior Gel não se esforçou direito, enfim, você acha que teve muito disso, dos contratos, de influência e tal, ou não? Sem dúvida. A força da máquina, ela é inegável. Né? A estrutura, quem está no governo e vai disputar uma reeleição, meu amigo, é difícil não ganhar. Tanto é que se você for pegar percentualmente, o percentual é baixíssimo de candidatos em cargos majoritários, né, em prefeitos, governadores, que vão para a reeleição e não ganham a eleição. É muito difícil acontecer. Então a força da máquina fala alto. E nós demos uma ajuda fenomenal para ela. Nós da oposição na época. Porque todo mundo saiu candidato. Nós não conseguimos agregar em um só, né? Nós não conseguimos conversar. E por que isso? Muita sede de ser o líder. Vaidade, né? Todo mundo é vaidoso. Eu não vou me tirar dessa... Né? Eu tinha meu projeto, minha paixão por Palmas... Aí o Júnior Gel tinha uma história, e o Gil Barizon tinha outra história, e o Alain Barbieri tinha outra história, e o Eli Borges tinha outra história, e, enfim, nós não conseguimos. Eu me arrependo, em algum momento, num debate que aconteceu mais no final da campanha, eu cheguei a dizer, lá no debate, que era a hora da gente unificar, da gente sentar, reunir e unificar numa candidatura só. E talvez se isso tivesse acontecido, o resultado seria diferente. Mas ninguém ouviu, ninguém quis partir para uma conversa séria sobre isso. E acabou a gente dividindo, né, os votos. E a Cíntia ganhou com um percentual pequeno dos votos, mas como a gente estava completamente dividido do outro lado, era maior do que os nossos percentuais. É o que a gente, não querendo muito entrar, mas é porque essa é a cara da política federal atual, que as pessoas falam muito sobre terceira via, falam, mas se você juntar os votos de todo mundo, mais os votos de quem vai votar branco ou nulo, daria para disputar ser uma terceira via de peso. Só que isso, como você falou, é muito difícil de acontecer, porque cada um tem também o próprio ego, tem a própria história política, e não vai querer ceder para virar uma terceira via Salvador ou alguma coisa nesse sentido. E acho que na eleição presidencial está muito polarizado, né? Acho que essa eleição já está encaminhada, assim. Direita contra esquerda e pronto. Acho que não tem para onde correr, não. Infelizmente. Porque eu acho que o país... Eu fico triste de ver o Brasil tão dividido assim. Tá muito radical. Mas você não acha que sempre foi bem dividido? Sempre teve polarização e tal? Eu vejo muito pessoal falando da eleição do Collor contra o Lula, né? Que a Globo manipulou os debates e tal, mostrou o Collor como um cara arrumadinho, não sei o que e tal. E eu acho que desde sempre teve isso, ou eu tô errado? Matheus, eu acho que do jeito que está tendo agora, eu não me lembro, não. Eu nunca vi o Brasil desse jeito. Eu acho que está muito radical. Porque eu, por exemplo, eu prefiro nem falar.
Sim. Entendeu? Porque se você coloca a sua posição e o outro pensa de outro jeito, já começa uma briga. Né? Não tem mais uma conversa civilizada. É guerra. Tá muito radical dos dois lados. Eu nunca vi isso acontecer. Tenho até medo dessa eleição. Essa eleição vai ser uma eleição até, acho que um pouco perigosa. Em relação a isso, sim. Isso com certeza. Até porque, não necessariamente por causa dos candidatos, mas dos eleitores. Da militância, dos eleitores. O pessoal tá bem... Não é os candidatos, não. É aqui embaixo que a briga vai acontecer. O que eu acho que eu também, minha memória é de um moleque de 21 anos de idade, mas o que tem na minha memória é o seguinte. Antes, por exemplo, os candidatos A e candidato B, os eleitores deles sempre brigaram. Sempre tiveram essa discussão, igual você falou. Colo Lula, por exemplo. Sempre teve uma treta com eles, com os eleitores deles. Só que os que transitavam no meio e no segundo turno, eventualmente, pendiam para um lado ou para o outro, não tinha essa discussão, nem essa... Nossa, então você vai votar no fulano no segundo turno? Era meio que, tá bom. Agora tá meio... Tá tipo... punk, não tem, se você, não importa o primeiro ou o segundo turno, o voto que você der vai dizer tudo sobre você, sabe? Exatamente. Pô, e tanto que a gente tá vendo uma aliança histórica, né, vamos falar, o PSDB, né, que é o Geraldo Alckmin, e do Lula, que há tempos atrás era a principal... Inimigos mortais. Principal desculpa, e não era mortal, era uma discussão civilizada, né, entre dois espectros diferentes. Na verdade, eles são diferentes, mas eles fazem parte de um campo, né, chamado do campo democrático, né? O que o PSDB, Partido Social da Democracia. PSD brasileira, né? Então, quer dizer, são campos divergentes, mas de um ambiente só, que é esse ambiente mais democrático. Sim. É verdade. Mas vamos esperar, né? Assim, eu acredito que aqui mesmo a gente vai falar de política em todos os episódios, querendo ou não, porque... Não, esse ano é ano de falar de política e futebol, não tem jeito. Não tem como. E a Copa é em novembro. No final do ano. É pra apaziguar os ânimos. Né? Depois que passou o período eleitoral, todo mundo já se pegou na porrada, todo mundo se une pra assistir o jogo do Brasil. Do resultado, eu já vou estar puto, mas eu vou chegar esse jogo não, também. Não quero assistir isso, não. Mas espero que seja... Pô, tá demorando pra caramba pra chegar, né, velho? O que? A Copa do Mundo ou a eleição? A Copa na eleição não tô ligando, não. Agora a Copa do Mundo. Agora a Copa do Mundo, pô, não tem como. E como é que é a sua pira com futebol? Você curte ou é mais da Copa do Mundo mesmo? Não, eu sou mais da Copa do Mundo. Eu sou vascaíno, rapaz, mas... Não praticante. Não praticante. Se você perguntar o que o Vasco está fazendo, que posição, não sei nada. Não acompanho nada de futebol. Não precisa preocupar com o Vasco. Não preocupa, nem não. Lá atrás, não. É melhor não. Melhor você nem procurar. Pô, como é que surgiu o Vasco para você? Por que você é vascaíno? Rapaz, meu pai era vascaíno e eu seguia. E meu filho é flamenguista. Tá certo, né? Meu filho é flamenguista. Eu muito envolvido com política. E aí a Cláudia é flamenguista. E o João Pedro crescendo e eu no mundo, né? E quando eu vi, o menino já estava com a sandália do Flamengo, não sei o que, pequenininho. Eu falei, rapaz, mas que é isso? Aí chamei ele e o João Pedro continua assim, mas especialmente quando menino, ele tinha um negócio de combinado, combinado. Aí eu falei, João Pedro, vamos fazer aqui um combinado. Domingo tem um jogo, Flamengo e Vasco. Era uma decisão do Campeonato Carioca ou Brasileiro, não me lembro. Era Flamengo e Vasco, domingo. Aí eu falei, se domingo o Vasco ganhar, você vai firmar o taco comigo e vai ser vascaíno. Se o Flamengo ganhar, eu libero você para ser flamenguista. Pô, mas você apostou demais no Vasco. Nossa, apostou tudo no Vasco. Pensa numa aposta desleal. Tem como. Na época o Vasco devia estar tipo no terceiro rebaixamento. Devia estar num trem puxado. Aí foi, já era. Flamenguista, roxo. Então é nessa aí que a gente vê que nem sempre os ensinamentos do pai são os melhores ensinamentos. Ele corre para uns lados melhores. Aconteceu. Mas você chegou a ter a oportunidade de ver o Vasco jogando ou não teve esse desprazer ainda? Rapaz, você sabe que eu nem... Acho que nunca vi o Vasco, não. Eu lembro muito do Roberto Dinamite, né, que foi um grande ídolo, né? Ídolo do Vasco e tal. Se eu não me engano, eu vi o Vasco jogando uma vez em Goiânia, Vasco e Goiás.
Entendeu? Foi um jogo desse. Mas nunca fui Maracanã, assistir jogo, nunca fui tão ligado a esse futebol. É que nem o Santos aqui. Mas Você é de Copa do Mundo também? É, de Copa do Não, Mundo. eu sou torcedor, mas infelizmente eu sou pobre, né? Não dá pra eu ir no Maracanã. Onde eu vou lá? Não, e como se o Flamengo nunca viesse em Goiânia, né? Ah, meu Goiânia chefe, dá mas isso aí, pô. paga minha passagem pra Goiânia. Não, sou teu pai, não, tá maluco. Nem eu tenho dinheiro pra pagar, não, pô. É sobre isso, então. Mas na seleção você é mais engajadinho ano de Copa. Sou. Aí todo mundo é, né? Isso eu acho muito foda. É. Eu tava vendo, não sei quem tava reclamando disso. Eu tava comentando sobre esse assunto, mas a opinião dele foi muito igual à minha. Que é. Acho que foi o Pedro Certezas, inclusive, que falou isso. A Copa do. Eu acho isso muito legal. Das pessoas não acompanharem futebol, não gostarem de futebol, só que na Copa do Mundo todo mundo gosta, todo mundo torce, grita, corneteia. Acho isso bom demais, tá doido? É desse jeito. Rapaz. Esse eu acho que é quase a cara do brasileiro, é isso aí. É bom demais, é bom demais. E o melhor é o ponto facultativo, né? Isso é bom. Delícia. Esse ano eu vi que os jogos vão cair tudo numa terça, numa quarta. Ah, é? Vai ser lindo. Eu lembro que eu tava com, acho que eu comentei aqui que 2018 foi a última Copa, né? E eu comecei a trabalhar depois de 2018. Então eu nunca peguei Copa durante o trabalho, né? Então pra mim o fato da escola deixar a gente assistir o jogo durante a aula, eu pensei que não, eles estão sendo legais com a gente, não sei o quê. Mas é meio que, enfim. Eu acho que hoje é lei, não é não? Não tem um negócio do... Não faço a menor ideia. Eu acho que se De não ter for folga. lei, mas é... Se não for lei, todo mundo vai faltar e vai assistir o jogo. Mas já é uma lei já- em prática. Ela acontece. Na prática, todo mundo volta pra casa ou liga uma televisão no serviço, todo mundo senta e assiste. Hoje eu trabalho num cartório, acho que ninguém vai sair pra ir no cartório no meio de um jogo. no Ninguém Brasil, né? vai. Pô, tá uma maluquice isso aí. Eu vou estar dentro do hospital essas horas. Assistir Aí o o jogo. povo já não tem muita escolha. De preferência, eu vou subir na área que tem uma televisãozinha, sentar lá, ficar assistindo, né? Gritando. Ninguém vai querer ficar doente durante o jogo. também. Não. Se ficar também, você fala, ó, não é Se comigo ficar, isso aí não. se não é no ficar meu fala, turno, não. chama quem realmente é o responsável profissional por isso. Eu sou estagiário. Ninguém vai morrer no meu turno, aí você bate o ponto. Tá certo, tá certo. Pô, Marcelo, mas brigadão, cara, assim, eu acho muito fora a sua história, assim, eu gosto demais. Eu espero que você ainda consiga esse seu objetivo. Realizar o sonho. Pô, porque eu tava pesquisando, assim, eu sempre tinha visto por alto, né, na eleição de 20. Na de 18 eu já tava ciente de tudo, tal, 14 nem tanto. Mas em 20, pra prefeitura, eu acompanhei bastante como é que foi e, assim... Foi a primeira eleição depois do caos que foi 2018, então eu acredito que deve ter sido muito difícil. Mas eu espero que nos próximos anos aí dê tudo certo, você consiga almejar aí, conseguir o seu grande objetivo, né? Sim. E com Eu certeza queria vai mais estar uns muito bem. quiosques em Palmas também. Não, eu vi que você seria ficou muito feliz bom. com o assim. quiosque, pô. Você tava muito feliz. Pô, eu reclamo, a Isadora sabe. Toda vez que eu passo nesses lugares que eu enxergaria um quiosque ali e não tem, eu fico indignado. Rapaz, pô. Não vou, é que eu quero a movimentação. Que eu gosto de olhar a bagunça, mas eu mesmo. Eu não tenho dinheiro pra gastar em quiosque. Pô, mas tá podcast daí, pô, cheio da grana. Rapaz, eu queria estar cheio da grana. Meu salário é esse salaminho. que eu Alô, comi aqui. grandes marcas, patrocina esse podcast aí pra gente poder ir num quiosque, tá aqui, enfim. Por favor. Se Mas- tiver um quiosque, né, disponível. Se tiver. Mas é isso, eu quero pedir pra você seguir a gente nas redes sociais, tá? Eu e o Sanches, pra quem tá escutando, M Foguinho, RT Sanches, exceto o do Twitter que ele não muda nunca, né? Que é um nome esquisito. Mas segue a gente lá, segue o Toca no Cast nas outras redes, TikTok, Kawaii. Não posso nem se você falar isso pode, porque o YouTube vai taxar, né? Ah, mas deixa ele taxar. Enfim. No Twitter também é muito importante, tá? E, inclusive, Marcelo, uma dica, cara. Leva o teu empreendimento pra todas as redes, pô. Leva pro Kawaii, leva pro TikTok. Porque ali é onde o negócio tá bombando, cara. Ele tá bombando. No YouTube é mais difícil, porque o YouTube Agora- você sabe como é que é. Tem que caminhar até pra você chegar perto de onde você quer chegar. Mas TikTok e Kawaii, se você fizer, por exemplo, isso é o conselho dos grandes empresários. Mas você tem que levar esse conselho em consideração. Não, claro. TikTok, bicho,
É aquilo que você estava contando do seu filho um pouco antes de começar pra gente. Ele estoura e ele bota pra estourar mesmo. Se você fizer esses vídeos, tipo, trazer da época do videocassete, agora hoje em dia, fizer uma imagem com drone, fazer um negócio interessante sobre o que tem pra oferecer na pousada, os turismos em Taquarussu, e isso pegar pra estourar, moço, é 200, 300, 400, 1 milhão de visualizações, e o povo eventualmente vem. Porque tem influencers hoje no TikTok que o foco deles é turismo. Eles fazem, tipo, olha só, eu tô em Taquarussu, aqui no Tocantins e tal, a gente tem isso para fazer aqui. Então, e o Kawaii na mesma pegada. E eles são uma rede que está crescendo agora, então é fácil de pegar a visualização. O YouTube, realmente, igual o Foguinho falou, o Instagram, esquece. É puxado. É difícil. Bota os funcionários para dançar também, que é importante. O pessoal gosta. Só gosta. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Foi muito bacana, viu? Fiquei muito feliz com o convite mesmo. Vocês estão de parabéns. E eu tô achando que essa preocupação sua aí, com o negócio de grana e tal, é passageira. Daqui a pouco vocês estão voando, arrebentando. Tomara. Só de camisa nova nesse programa. Só de camisa nova. Vou repetir uma camisa, vou usar e jogar fora a camisa. Mas divulga aí você já tem o Aldeia da Serra, tem um Instagram? Tem. Vocês postam lá, divulga o arroba aí, faz teu jabá, pessoal que tá assistindo. O Instagram da pousada é @pousada aldeia, né? @pousada aldeia, e o meu é @Marcelo Leles. E eu só tenho Instagram, eu tenho que seguir o conselho de vocês. Tem que. É muito Instagram importante, e Twitter. É importante. Aí Twitter é mais paradão. Importante. Bota o teu filho pra comandar lá, que ele entende. Pois é. Bota ele pra mas eu vou comandar falar isso pra aí. ele da dica que você deu. Porque foi um só. E esse aí ele ficou maluco. Mas aí, gente, brigadão. A gente se vê na semana que vem. Bom feriado pra todo mundo aí nessa quinta-feira. A gente aqui trabalhando e você descansando. A gente se vê. É isso. Siga a gente, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até mais. Valeu. Falou.